Vou te mostrar como conseguir uns pontinhos a mais na prova para passar no seu concurso dos sonhos e ganhar toda a tranquilidade, segurança e estabilidade que um cargo público pode ofertar. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos e para ajudar você a ser aprovado, criei aqui o canal Próximos Concursos e também tenho aí o site próximosconcursos.com. Eu tô aqui para te ajudar, então se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, coloque aí nos comentários que eu tô aqui para te auxiliar nessa jornada. Eu vou te mostrar aqui técnicas simples, vou te mostrar sugestões simples para você resolver questões de múltipla escolha. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito, mas muito útil na sua aprovação. A minha primeira sugestão é confie na sua intuição, principalmente se você estudou para aquele concurso. Muitas pessoas começam a fazer uma prova de concurso, olham uma questão, elas até desconfiam qual está certa, mas não tem aquela certeza. Se você desconfia que uma alternativa numa prova de múltipla escolha está certa, selecione aquela alternativa. Como eu não sei em que nível você está aí nos concursos públicos, só para te explicar, questões e provas de múltipla escolha são aquelas que têm as alternativas A, B, C, D e letra E. E você tem que escolher uma alternativa. Então, se você tiver dúvida em uma dessas alternativas, mas sentir, ter aquele feeling, não ter certeza, mas ter o feeling que uma é a correta, confie na sua intuição. Não precisa confiar 100%, mas confie aí 80%, que na maioria das vezes você vai perceber que está selecionando a alternativa correta. Por quê? Porque o nosso cérebro, às vezes, ele dá dicas, ele não mostra com clareza, mas ele diz, não, isso aqui está com cara de certo, e muitas vezes é o certo. Minha segunda sugestão é para aqueles famosos brancos na hora da prova, sabe? Eu já tive, todo mundo já teve, sentou lá na cadeira, olhou, puxa, eu estudei isso aqui, não lembro. Para essas situações nós temos algumas ferramentas, algumas técnicas. A primeira técnica é pule. Por quê? Você vai pular, vai fazer outras questões, você até pensa que parou de pensar, mas o nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele vai continuar lá no fundinho, escondidinho, pensando numa solução. Às vezes você retorna naquela questão e consegue consegue acertar. Por quê? Porque mesmo sem você perceber, você ficou pensando naquilo. E minha sugestão é o seguinte, quando pular, coloque alguma observação. Às vezes você pula porque está em dúvida entre duas alternativas, então coloque quais as dúvidas, ou tem uma desconfiança de que uma é correta, assinale isso, mas pule e vá para outras questões e depois ao final da prova retorne ali. Outra sugestão é o seguinte, você faça algumas anotações a respeito daquele assunto que você se lembre. Talvez assim, tipo, anotações malucas pipocando. Se é uma questão sobre determinado assunto, coisas relacionadas que você se lembrar, eu lembro que isso trata disso, daquilo outro, e vá fazendo ali um desenho, um esquema, uns tópicos, um mapa mental. Às vezes, esse desenho, esse tópico, ajuda você a lembrar, a fazer alguns raciocínios malucos ali, algumas ligações malucas, e você acaba lembrando da resposta correta. É uma ferramenta muito útil, mas você tem que ter tempo. Então minha sugestão é pule e depois retorne e utilize esse método. E outro método muito bom é porque acontece, às vezes dá os brancos porque estamos nervosos. E quando a gente chega em casa, pega o material, putz, eu sabia disso. É uma viagem maluquinha aqui, mas eu acho que pode te ajudar. Eu quero que se der esse branco, claro, você primeiro pula, depois você retornou, tentou ali os tópicos, não lembrou. Outra situação é você imaginar, fecha os seus olhos, ninguém está olhando na hora da prova, feche seus olhos. Imagina que está chegando em casa depois do concurso, abrindo seu material de estudo, por isso que eu sempre recomendo você utilizar o mesmo material de estudo, ter o seu resuminho legal ali, e aí você abre o seu material de estudo, visualiza ele e visualize toda essa situação. Muitas vezes a gente consegue lembrar da resposta fazendo isso.
Eu sei, são técnicas um pouquinho diferentonas, mas eu tenho certeza que pode te ajudar a ganhar uns pontinhos a mais. E se não deu certo nenhuma das alternativas, chute! Mas como chutar? Existem diversas técnicas de chute. Se nenhuma técnica funciona, se você não conseguiu ter alguma ideia da resposta, minha sugestão é que você utilize a estatística ao seu favor. Apesar das bancas não estarem colocando o mesmo número de questões na mesma letra, vou dar um exemplo. Antigamente elas pegavam, tinha uma prova de 50 questões e botavam 10 letra A, 10 B, 10 C, 10 D e 10 E, e daí era mais fácil chutar na estatística. E hoje em dia elas não fazem assim, mas elas fazem parecido. Elas pegam geralmente uma letra, botam um pouquinho mais e as outras mantêm igual. Então ainda dá para chutar naquela que você marcou menos. Então no final da prova, olha, marquei 5 de D, 6 de E, e vai vendo todas as letras. A que você marcou menos, minha sugestão é que você chute naquela para aumentar as suas chances. E chutar não tem problema. Claro que tem que ser um chute consciente, tem que ser um chute com estratégia, como eu falei agora, e tem que ser um chute apenas para as pessoas que estudaram. Se você não estudou, não adianta nada. Agora eu vou ter duas sugestões para você. Primeiro, para provas que tem o mínimo por disciplina. O que é esse mínimo por disciplina? Sei lá, tem lá português, matemática, direito, e você tem que acertar 5 no mínimo de cada uma ou 10 no mínimo de cada uma. Essas são provas que tem o mínimo por disciplina. E outra alternativa, outras sugestão ou estratégia, vamos chamar de estratégia, né? Para provas que não tem o mínimo por disciplina. Vamos começar por essas que tem o mínimo por disciplina. Minha estratégia que eu faria. Você pega ali, vamos dizer que tem 10 questões de português e você tem que acertar no mínimo 4 questões. Eu faria ali 5, 6 questões de português, pularia para matemática e ia pulando. Faça um pouquinho a mais que o mínimo. Para quê? Para você conseguir fazer pelo menos o mínimo de questões em todas as provas, depois retorne e continue. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes não dá tempo de fazer toda a prova. É até o seu nervosismo ali na hora. Às vezes a banca já sabe disso, bota questões demoradas. E se você não fizer isso, vai chegar lá no final e você não vai conseguir ter feito o mínimo em alguma... Às vezes não consegue fazer nenhuma de alguma disciplina. Então, pelo menos com essa técnica, você faz um pouquinho mais que o mínimo, talvez, sei lá, umas 2, 3, 4, 5 questões a mais que o mínimo, dependendo da quantidade de questões, e vá pulando de disciplina em disciplina. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E agora, uma alternativa para quem não tem o mínimo de disciplina é ir correndo para terminar as disciplinas que você tem mais facilidade. Por quê? Porque vai te dar uma confiança, vai te dar uma tranquilidade. As bancas elas costumam colocar questões difíceis no início e vão botando questões mais fáceis no final. Então vá pulando, mas vá fazendo aquelas questões que vão te dar mais tranquilidade. Outra coisa, um erro comum é a gente pegar a prova e começar a ver questões muito extensas, questões muito complicadas, questões com muitos números, muitas contas. Se você começar a fazer uma questão e ver que ela tem um texto muito longo, é muito demorada, pule aquela questão e depois, ao final da prova, se tiver tempo, você retorna. Por quê? Porque as bancas colocam questões demoradas para você perder tempo. Elas já fazem isso com estratégia e geralmente, como eu disse no começo da prova. Então, se está fazendo uma questão de matemática ali, é complicada, pula, vai para outra. Você viu que tem um textão, que é meia página, vá para os outros que são mais fáceis, claro. Conhecendo a prova, vendo se é possível fazer isso, mas na maioria é possível. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, eu estou dizendo que você deve priorizar questões mais objetivas, mais rápidas e mais fáceis. E a outra sugestão antes de você fazer a prova, é que você conheça bem a banca que você está prestando o concurso. Eu vou dar um exemplo. O último concurso que eu fiz, graças a Deus eu passei, mas eu me vi mal porque eu não tinha familiaridade com a banca. Eu nunca tinha feito, não sei se já tinha feito, mas não tinha familiaridade com o concurso daquela banca e era uma prova feita para você chutar muito.
e eu não estava sabendo daquilo muito bem. Então eu até passei porque estava bem preparado, tinha estudado bem para o concurso público, mas eu teria resultados bem melhores se eu tivesse estudado um pouco melhor aquela banca. E como é que você vai saber aquela banca? Você vai fazer questões de provas anteriores para saber qual é o jeitinho da banca, para entender o que ela faz de interessante. Porque tem bancas que gostam de colocar textão, outras gostam de colocar figurinhas, outras gostam que você pule, outras gostam que você leia tudo. Então você tem que entender como é que é o jeitão da banca. Então é essencial você fazer questões de concursos anteriores, especialmente da banca que você vai prestar o concurso. Minha outra sugestão é que você tenha humildade e não ter, como é que eu vou falar? Questões de orgulho. O que é isso? Vamos dizer que você seja muito bom em determinada disciplina, língua portuguesa. Você começa a fazer uma questão de língua portuguesa e você sabe que vai acertar aquela questão. Só que é uma questão que vai demorar muito tempo. Ou você é muito bom em matemática, fez doutorado em matemática e viu, nossa, eu sei fazer isso aqui, mas vou demorar 20 minutos resolvendo. Mas aí por uma questão de orgulho você quer resolver aquilo. Minha sugestão é, mesmo que você saiba que vai resolver, só faça no final. Não perca tempo em questões de orgulho só porque você não, essa aqui é garantida. Eu sei, se você vê que vai demorar muito, não perca tempo. A banca sabe disso e elas são maliciosas, elas são quase seu inimigo. Você tem que ter estratégia para vencer. Um erro muito comum é você deixar pouco tempo para passar o gabarito. Às vezes é uma bolinha, às vezes é um quadradinho, mas você tem que pegar geralmente um lápis ou uma caneta e riscar aquele gabarito. E eu vejo pessoas boas se perderem porque deixaram pouco tempo, depois fazem de qualquer jeito. Tem algumas alternativas. A primeira delas é você separar um bom tempo para isso. Às vezes as pessoas separam meia hora, pode parecer muito, mas dependendo do número de questões da prova não é. Outra alternativa é conforme você vai tendo certeza, tipo, essa aqui eu tenho certeza que é a letra C, já marca. E vai marcando até, e mesmo assim separe um tempinho para as outras, né? É uma alternativa interessante. Eu já utilizei as duas. A mais organizadinha é deixar um tempo para o final, mas isso nem sempre é possível. Então, eu geralmente vou utilizando as duas. Minha outra sugestão é que você faça um pré-aquecimento se você tiver tempo, se é uma prova tranquila. O que é o pré-aquecimento? É você pegar a prova e ir passando os olhos, lendo alguns enunciados, olhando a prova por cima para quê? Para ir já preparando o seu cérebro para a resolução. Mas não precisa ver a prova toda. Vamos dizer que você decidiu, a matéria que eu tenho mais facilidade é direito. Qualquer direito. Vou começar por direito constitucional. Imagina eu. Passa os olhos dos enunciados, nas respostas. Por quê? Porque aquilo que eu disse, mesmo sem você perceber, o seu cérebro está trabalhando lá. Ele está fazendo um monte de coisa que você não tem consciência. Ele já vai dar uma aquecida, já vai meio que direcionando para uma situação de resposta. Eu quero que você tenha cuidado com as questões que são corretas, você pega a alternativa, ela é correta, mas ela não responde o enunciado. Vamos imaginar que cai na sua prova qual partido e candidato ganhou as eleições de 2010. Daí tá Collor, PMDB, sei lá, vai dando vários candidatos e partidos, daí bota Dilma, PT e FHC, PSDB. Você olha FHC, PSDB, era o partido do FHC e você, nossa, tá aí a resposta certa. Mas não, todo mundo sabe que a Dilma ganhou em 2010, ela era do PT. Então vai ter um enunciado com uma verdade que tipo FHC era do PSDB, mas ele não foi o candidato que, acho que nem se candidatou em 2010, né? Mas ele não foi o candidato que ganhou as eleições. Então, claro que a banca não vai colocar uma coisa tão simples, vai ser uma coisa mais complexa, elaborada. Mas você vai ver uma alternativa certa e vai achar, nossa, isso aqui tá certo, mas não responde ao enunciado. Tenha bastante cuidado nisso, porque é muito comum a gente cair nisso. Outra coisa que eu quero que você tenha atenção é o seguinte, imagina que você tenha uma questão que diga, olha, marque a incorreta, e você olha, a primeira é correta, a segunda é incorreta, a terceira é correta, e várias corretas, só uma é incorreta, mas você ficou em dúvida. Então você pulou, voltou,
e você não lembra mais que é incorreta. No nervosismo ali, você acaba vendo a primeira, essa é correta, essa tá certa. Mas não, era para marcar incorreta. É muito comum esse erro. Então minha sugestão é simples. Cada vez que você vê incorreta, vai lá, bota o incorreta, faz um sublinhado no in, faz um quadrado em cima do in. Quando for correta, sublinhe. Tem um método para correta e incorreta, para quando você voltar, rapidamente você... não, ele quer incorreta, ele quer a correta. É muito comum nesse ir e vir na prova você se perder nisso, e às vezes o tempo também não ajuda a seu favor. Então faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E tem aquelas questões um pouco mais corriqueiras que a gente sabe, né? Dificilmente você vai ter a resposta certa em todo, palavras absolutas como todo, nenhum, jamais. Pode ser que tenha? Pode, mas se você vê essas palavras um pouquinho mais de atenção, que é muito provável que essa alternativa esteja errada, porque principalmente se você estiver lidando com matérias humanas, como direito, é difícil nenhum, é difícil sem exceção, é difícil todos, é difícil em nenhum momento, mas fique de olho, porque a banca também sabe disso, mas na maioria das vezes aquela alternativa é errada. Outra coisa que eu quero que você tenha atenção, geralmente para fazer a alternativa errada, a banca precisa alterar alguma coisa numa legislação, numa doutrina, e às vezes nessa alteração dá uma trancada ali na leitura. Então, se você está lendo ali uma alternativa, você está em dúvida, mas vê que está trancando, está uma leitura difícil, talvez aquela não seja a alternativa correta, porque as alternativas corretas geralmente ela tem uma redação boa, uma redação um pouco mais fluida. É um indício, não é uma certeza, mas isso pode te ajudar também a descobrir qual é a resolução da questão. Outra coisa também, principalmente hoje, que a gente está muito no politicamente correto, né? Quando você tem uma questão que a resposta, com uma alternativa politicamente correta, provavelmente ela estará certa. E a politicamente incorreta, provavelmente ela vai estar errada. É engraçado isso, mas funciona mais ou menos assim, principalmente se estiver lidando com questões mais filosóficas. Por fim, eu queria deixar para você que para ter uma prova de múltipla escolha boa, tranquila, você vai ter que aprender a lidar com o nervosismo e com a ansiedade. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, como lidar com o nervosismo e com a ansiedade na hora da prova. Espero que te ajude esse vídeo. Se você quiser, tá aí, tô deixando aqui nos comentários. E espero que tenha te ajudado. Como eu disse, compartilhe esse vídeo com os amigos. Eu sei que vai ajudar pessoas que estão estudando para concurso público. Meu objetivo aqui é te ajudar, é te ver aprovado, é te ver com a tranquilidade que um cargo público pode te oferecer. Também te peço para se inscrever aqui, ou inscreva-se aqui no nosso canal, dê um joinha no vídeo, dê um valeu nos comentários. E eu tô aqui para te ajudar, pode contar comigo. Valeu e abração!